Fala galera, tudo certo? Beleza? Professor Jean falando aqui. E hoje a gente vai começar então a trabalhar na nossa disciplina um pouquinho sobre a função do DNA. E a gente vai falar hoje sobre replicação do DNA. O material foi principalmente baseado no capítulo 12 do livro do Peirce. Então vocês podem acessar lá e conferir as informações mais detalhadas. E sempre lembrando que eu estou disponível para dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, beleza? Pessoal, então nessa parte da disciplina, a gente vai começar a trabalhar com as vias de informação gênica. Então, de que forma a informação que está contida no DNA ela é transmitida? Tanto transmitida para novas moléculas de DNA se perpetuando, né? Por exemplo, quando um organismo unicelular se reproduz, quanto quando a gente tem um organismo multicelular precisa crescer, ok? Ou, por exemplo, quando nós nos machucamos, temos um corte no braço e essas nossas células precisam se dividir para repor aquele corte. Sempre que uma célula for dividir, ela vai precisar replicar o DNA. E é isso que a gente vai começar a falar hoje. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse primeiro processo aqui das vias de informação gênica, ou do fluxo de informação gênica, que é, na verdade, uma maneira de representar o que a gente falou na última aula como dogma central da biologia molecular, lembram lá? Então, hoje a gente vai começar a entender um pouquinho como acontece esse primeiro processo aqui, estão vendo? Que o DNA consegue gerar uma nova molécula de DNA através de um processo chamado replicação. Lembro vocês que replicação e duplicação é a mesma coisa, tá? Às vezes a gente acha isso em livros ou em materiais diferentes, mas é a mesma coisa. E mais para frente a gente vai ver os outros componentes do dogma central da biologia molecular. Então, o processo de transcrição, em que a informação contida no DNA é transcrita em RNA, e o processo de tradução, em que a informação contida no RNA mensageiro é traduzida até formar um polipeptídeo. Para começar, a gente vai dar uma problematizada. Tem um problema bem interessante para vocês. A descoberta de uma substância chamada camptotecina. Então, há determinado tempo atrás, dois pesquisadores, Monroe Wall e Mansuki Wane, estavam trabalhando na busca de novas substâncias potencialmente ativas para o tratamento de doenças, em especial o câncer. E eles identificaram, a partir da casca de uma árvore chamada Camptotheca acuminata, que é essa árvore que, a partir do chinês, pode ser chamada como árvore feliz, né? É uma planta muito utilizada na MTC, né, na medicina tradicional chinesa, para diversos usos medicinais. E eles isolaram uma substância e começaram a testar ela para diversas atividades e viram que ela tinha uma atividade muito interessante para o tratamento de leucemia e de outros cânceres de difícil tratamento. O que eles fizeram então? Olha aqui, ó. Aqui é vocês observam aqui um Erlen com uma alta quantidade da substância, né? A substância fluorescente. A substância ela tinha essa interessante propriedade de ser fluorescente. E eles observaram que essa substância, que é essa daqui, ó, camptotecina, ela era capaz de inibir essas células tumorais, contudo ela também tinha efeito nos animais, nos organismos modelos que eles estavam utilizando, ela tinha outros efeitos colaterais também importantes, como ela acabava causando problemas de cicatrização, acabava causando queda de cabelo, redução do número de leucócitos. Então tinham vários efeitos colaterais, mas ela ainda era muito eficiente na redução do número de células leucêmicas. Por isso ela continuou sendo utilizada nesse tratamento de câncer. Observaram, então, estudos adicionais, lá em 1985, já um certo tempo depois, que essa substância chamada camptotecina, que tinha essa carinha aqui, ó, então um nitro heterocíclico, né, ela era capaz de inibir a ação de uma enzima chamada topoisomerase 1 humana. E de que forma que a inibição dessa enzima causa essa inibição da divisão celular, por exemplo, de uma célula tumoral? De que forma será que a inibição dessa enzima tem esse importante efeito, esse efeito antitumoral ou mesmo esses diversos efeitos colaterais? Um dos objetivos da nossa aula hoje vai ser compreender isso, ok? Na verdade, nem tanto nessa aula de hoje, a gente vai falar mais disso na nossa próxima aula.
Mas para entender por que uma substância dessa tem esse potencial efeito, a gente precisa entender o mecanismo de replicação do DNA. Por isso que a gente vai dar uma olhada importante nesse mecanismo. Vamos hoje começar a entender os aspectos mais gerais e na próxima aula a gente vai ver os detalhes moleculares mais importantes, ok? Eu vou dividir em duas partes, então. Beleza? Bora lá? Então, na aula passada, a gente falou do modelo de dupla hélice. A gente nunca pode esquecer dele. Então, Watson e Crick, junto com as diversas pesquisas, né, desde as pesquisas de Chargaff até de Rosalind Franklin, eles desenvolveram esse modelo que apresenta a dupla hélice do DNA. Essa molécula, que constitui o material genético, ela armazena a informação na sequência de nucleotídeos. Ela consegue manter essa informação e manter essa informação para as próximas gerações por um mecanismo de replicação, que se a gente observar a estrutura dessa molécula, um provável mecanismo de replicação já é sugerido, né? Uma vez que eu tenho duas fitas complementares aí compondo esse DNA. E essa molécula aí, de Watson e Crick, ela pode ser mutada e transmitir essa mutação. Então eram três características muito fundamentais que a gente falava que a estrutura do DNA deveria ser capaz de explicar. Aqui a gente vê a estrutura dela então, lembram lá? Então ela é formada por nucleotídeos. Então eu tenho vários nucleotídeos unidos entre si. Na parte central dessa dupla hélice eu tenho então a união de bases nitrogenadas e formando esse esqueleto que forma essas duas fitas complementares e antiparalelas, eu tenho os esqueletos de açúcar fosfato dos nucleotídeos. Ok? Como que será que eu posso copiar uma molécula que é formada por duas fitas complementares? Ok, os próprios Watson e Crick, no seu trabalho, eles sugeriram que essa estrutura ela já sugere um mecanismo de replicação. Então, se eu conseguisse abrir essa estrutura que é complementar e encaixasse nucleotídeos complementares em cada uma das fitas, eu teria, após o processo, duas fitas com a mesma composição, a mesma sequência de bases. E é basicamente isso que a gente vai ver que acontece, mas a gente vai ver por todos os detalhes que foram necessários ser estudados e que foram necessários ser elucidados para que a gente possa compreender esse mecanismo. Por que é importante duplicar o DNA de um modo conservativo, né, de um modo que efetivamente funciona? Primeiro, porque as informações genéticas precisam ser copiadas com rapidez e precisão a cada divisão celular. Cada evento de divisão celular, seja uma fissão binária em um procarioto, seja a mitose, que acontece, por exemplo, em células eucarióticas, né, ou a meiose mesmo em células eucarióticas, ela precisa ser previamente precedida, né, por uma replicação do DNA. Então, eu não consigo dividir uma célula sem antes replicar o DNA dela. Eu falo isso, por exemplo, na meiose, né, eu tenho duas divisões e apenas uma replicação. Mas eu tenho uma replicação que antecede, né, que vem antes desse evento. Na mitose, eu tenho uma replicação de DNA e aí sim uma divisão. E na fissão binária, apesar de ser um organismo procarioto, que não sofre uma mitose altamente organizada, eu também tenho uma replicação do DNA seguida de um evento de divisão. Pra vocês terem ideia, por exemplo, uma única célula, que é o zigoto, a célula primordial, né, formada pela união de um espermatozoide com um óvulo, ela sofre inúmeras mitoses e ela forma os 10 trilhões de células que estão presentes no nosso organismo adulto. Essas moléculas de DNA que estão presentes nessa célula primordial, elas são então duplicadas a cada um desses eventos de divisão. Se esse mecanismo não fosse tão finamente regulado, eu ia ter extensivas alterações do DNA. Não é o que acontece, ok? Uma bactéria, por exemplo, se a gente pegar a E. coli, ela tem a capacidade de se dividir a cada 20 minutos. Então, a Escherichia coli ela consegue se dividir a cada 20 minutos. E ela tem um genoma de 4,6 milhões de pares de bases, que é aquele genoma circular, né, dos procariotos. Esses 4,6 milhões de pares de bases são então duplicados em menos de 20 minutos. E sabem qual é a taxa de erro desse processo super rápido? Um erro a cada bilhão de nucleotídeos inseridos. Ok? Então, um processo exato, preciso,
com uma mínima chance de erro. E de que modo que esse processo ocorre? Bom, os pesquisadores, uma vez que foi definida, então, a estrutura da dupla hélice do DNA, começou a se discutir muito qual que seria o modelo de replicação do DNA. E surgiram 3 modelos assim muito bem discutidos e muito bem vistos, né, muito bem estudados pelos pesquisadores. Eram eles: replicação semiconservativa, replicação conservativa e replicação dispersiva do DNA. Explicando em linhas gerais, na replicação dispersiva, então, o que a gente vê nessa figura aqui? A gente tem sempre uma molécula de DNA primordial, marcada em azul, e a gente tem a parte nova da molécula de DNA, marcada em amarelo. O que esses pesquisadores da replicação dispersiva falavam? Falavam que essa molécula de DNA primordial, antes dela ser duplicada, ela era fragmentada em pequenos pedaços. E que esses pequenos pedaços eram usados para fazer as cópias e gerar os novos segmentos da molécula. De forma de que as novas moléculas formadas na replicação dispersiva, elas tinham pedaços de segmentos antigos unidos a pedaços de segmentos novos, recém-sintetizados. De forma que as moléculas sempre ficavam mistas, com segmentos antigos e segmentos novos. Na dita replicação conservativa, que era um outro modelo estudado na época, os pesquisadores acreditavam, isso era uma teoria, né, galera? O que eles acreditavam? Acreditavam que essa molécula de DNA primordial, olha aqui, toda azulzinha, ela servia de base para a síntese de uma nova molécula de DNA, completamente nova, de forma que ao fim do processo eu tinha 2 moléculas, né? Uma molécula completamente antiga e uma molécula completamente recém-sintetizada. Já na replicação semi-conservativa, dando um spoiler aqui para vocês, esse é o modelo certo, o que a gente tem? Os pesquisadores acreditavam que a gente tinha a abertura dessa dupla hélice de DNA, de forma que cada uma das fitas dessa dupla hélice elas serviam de molde para a síntese da nova fita de DNA. Logo, cada molécula resultante desse processo tinha uma fita azul, que era a fita antiga, aqui no caso, né? E uma fita recém-sintetizada de DNA. Os 3 mecanismos eram possíveis, mas qual será que era o mecanismo mais plausível? Como que os pesquisadores descobriram qual era o mecanismo ideal? Aqui tem um dos experimentos mais elegantes da biologia molecular, digamos assim, que é o experimento desses 2 pesquisadores, Matthew Meselson e Franklin Stahl. Então, lá em 1958, esses 2 pesquisadores, eles queriam loucamente entender como que se dava o processo de replicação do DNA. Como entender isso? Como estudar isso? Então, eles usaram algo que estava muito em alta na época, que era o uso de isótopos radiativos. Então, a gente sabe que o nitrogênio, geralmente a gente chama ele de nitrogênio 14, né? Mas a gente tem isótopos. Então, formas do nitrogênio presentes na natureza que tem o mesmo número de prótons mais números de nêutrons diferentes, o que faz com que eles tenham um número atômico diferente. E o nitrogênio 15 é conhecido como nitrogênio pesado, ok? Ele tem uma massa atômica maior do que a do nitrogênio 14. Eles sabiam que o DNA tinha nitrogênio na sua constituição e sabiam que eles conseguiam detectar a presença de nitrogênio 14 ou de nitrogênio 15 em moléculas, com o uso de uma técnica chamada de ultracentrifugação. Como que eles propuseram esse estudo? Vamos lá, galera, atenção agora, hein? Atenção. Essa técnica de ultracentrifugação, que é conhecida especificamente como centrifugação por gradiente de equilíbrio, é uma técnica que permite diferenciar moléculas presentes em uma solução de acordo com a sua massa. E mesmo que seja pequena a diferença entre a massa atômica de nitrogênio 14 e nitrogênio 15, se eu tenho em grande quantidade esse nitrogênio presente nas moléculas, eu consigo diferenciar a massa atômica das moléculas. Como que isso é feito? Bom, isso é feito em um aparelho chamado ultracentrífuga. Nesse aparelho eu vou incluir tubos de ultracentrifugação e nesses tubos a gente inclui uma substância chamada cloreto de césio. O cloreto de césio ele tem uma propriedade muito interessante que é, quando ele é ultracentrifugado por longos tempos, longos períodos, a gente tem então uma deposição de partículas mais
densas, então de mais cloreto de césio no fundo do tubo, de forma que eu tenho uma maior densidade no fundo do tubo e uma menor densidade na parte superior do tubo. Isso forma um gradiente perfeito, de uma menor para uma maior densidade. Eu consigo fazer isso, galera, com sacarose, por exemplo, né? Açúcar comum, tá bom? Mas logicamente que com o cloreto de césio eu consigo uma resolução muito maior. Então eu tenho um tampão líquido e nesse tampão eu tenho cloreto de césio. Isso é centrifugado em altas velocidades, de forma que o fundo fica mais denso e a parte superior menos densa. Se no meio dessa mistura eu tiver também outras moléculas, como por exemplo moléculas de DNA, algumas delas com o nitrogênio 14, outras com o nitrogênio 15, quando eu centrifugo isso por longos períodos de tempo, as moléculas que têm nitrogênio 15 vão ser mais densas, ou seja, tem mais massa em um mesmo volume, do que as moléculas que têm nitrogênio 14. De forma que as moléculas que têm nitrogênio 15 tendem a ir mais para o fundo do tubo. E as moléculas que têm nitrogênio 14 tendem a ficar na parte mais superior do tubo. De forma que eu consiga diferenciar duas bandas. Uma banda pesada, que a gente vê aqui embaixo marcando em azul, com o nitrogênio 14, e uma banda leve, que a gente vê aqui em cima, marcada em vermelho, com o nitrogênio 14. Então eu tenho nitrogênio 15 em azul e nitrogênio 14 em vermelho. Na natureza, né, de modo geral, a gente vai ter todo o DNA dos organismos constituído majoritariamente por nitrogênio 14. O pouco nitrogênio 15 que está presente aí nessa forma isotópica pode ser encontrado, mas é muito mais raro. Em laboratório, eles conseguiam, então, criar gerações de bactérias em que todo o seu DNA estava repleto de nitrogênio 15. Como que eles fazem isso? Ok. Já falamos antes que bactérias são um modelo extremamente útil para ser usado em experimentos de laboratório. Por quê? Cresce fácil, eu consigo colocar para crescer rápido em um meio de cultura simples, uma temperatura fácil de controlar, eu consigo manter isso estéreo de maneira simples, então é muito prático trabalhar com bactéria, né? Digamos que é o coringa de laboratório, assim. Essas bactérias, se eu manter elas várias gerações, então em um frasco de cultura ali, crescendo com um meio em que todo o nitrogênio que está disponível ali para a bactéria captar desse meio, né, e compor as moléculas dela, digamos que seja um nitrogênio pesado, nitrogênio 15. Ok? Então, tudo que a bactéria tem ali disponível é nitrogênio 15. Depois dela passar algumas gerações nesse nitrogênio 15, a gente vai ter todo o DNA dessas bactérias composto por nitrogênio 15. Logo, se eu fizer uma extração desse DNA, então arrancar, remover esse DNA dessa bactéria e fizer uma ultracentrifugação em gradiente de cloreto de césio, eu vou ver que todo o DNA vai formar uma única banda aqui embaixo, que é uma banda de DNA com nitrogênio pesado, com nitrogênio 15. Ok? Por quê? Porque essa bactéria cresceu várias gerações apenas nesse nitrogênio pesado, de forma que todo o nitrogênio do DNA dessas bactérias é da forma isotópica N15. Agora, digamos que eu pegue uma amostra dessas bactérias, bem pequenininha, e coloque em um novo meio. Nesse novo meio, eu só tenho nitrogênio 14. E eu submeto essa bactéria a um novo ciclo de replicação. Esse novo ciclo de replicação dessa bactéria, uma vez que ela tenha só feito um ciclo, digamos 20 minutos, eu vou novamente fazer a extração do DNA dessas bactérias. Vou para o laboratório, faço a extração do DNA dessas bactérias e levo novamente para analisar em gradiente de cloreto de césio. Uma vez que eu submeta essas bactérias, então, a um gradiente de cloreto de césio, após esse único ciclo de replicação, eu vejo que ao fim do processo eu tenho apenas uma banda novamente formada naquele tubo de cloreto de césio. Só que essa banda ela é intermediária entre o nitrogênio pesado e o nitrogênio leve. Então, após um ciclo de replicação, o DNA vai aparecer como uma banda intermediária. Essa banda vai ficar aqui no meio. Por que é uma banda intermediária? Bom, porque essa bactéria originalmente ela tinha apenas nitrogênio pesado na sua constituição, mas agora ela cresceu um ciclo em nitrogênio leve, de forma que as suas moléculas ficaram mistas. Metade com nitrogênio pesado, metade com nitrogênio leve. Se todas as moléculas estão mistas,
metade com nitrogênio pesado, metade com nitrogênio leve, logo eu tenho apenas uma banda. Ok? A gente observa aqui embaixo, então, o DNA original, que tinha só nitrogênio pesado, e as fitas formadas. Cada uma, então, cada dupla hélice tem uma fita em azul, que seria a fita original, com nitrogênio pesado, e uma fita em vermelho, que é a fita recém-sintetizada com nitrogênio leve. Essas bactérias que estavam aqui crescendo, eu tirei só uma amostrinha para fazer esse experimento. Eu pego, tiro uma nova amostra, depois que ela passou um único ciclo, e coloco em um novo frasco. Novamente, só com nitrogênio 14. E deixo ela dar mais um ciclo de replicação. A bactéria vai replicar mais uma vez. Significa que ela vai fazer mais uma replicação do DNA. Eu vou lá, extraio o DNA dessas bactérias e submeto de novo a um gradiente de cloreto de césio. Quando eu submeto a esse novo gradiente de cloreto de césio, eu observo que ao fim do processo, quando eu olho para o meu tubo, eu tenho duas bandas agora, não mais só uma banda. Como que são essas duas bandas? Bom, eu tenho uma banda intermediária formada por quantidades mistas de nitrogênio pesado com nitrogênio leve, que vocês observam aqui. Ok? E eu tenho uma banda formada completamente por nitrogênio leve. Essa banda formada completamente por nitrogênio leve mostrava que eu tinha várias moléculas, então, que tinham apenas nitrogênio leve, que não tinham mais nenhum N15, só tinham N14. Quanto mais ciclos eu vou fazendo com essas bactérias apenas em nitrogênio leve, eu vou tendo cada vez um aumento da quantidade de DNA formado apenas por N14. Mas sempre vai me manter um pouquinho constante daquelas moléculas mistas, que tem N14 e N15. Isso me mostra que o modo de replicação desse meu DNA ele é semi-conservativo. Por quê? Se a gente olhar aqui inicialmente, após um ciclo de replicação, eu conservo em cada molécula uma fita original, marcada em azul, e tenho uma fita nova, marcada em rosa. Pensem que depois desse ciclo de replicação, essa molécula vai se abrir. Então, uma fita em azul vai se soltar, a outra fita rosa também vai se soltar. Cada uma delas vai receber, então, agora, esses nucleotídeos que estavam disponíveis no meio na forma de N14, todos são leves. Logo, a fita que era rosa vai receber uma nova fita rosa. A fita que era azul vai receber uma nova fita rosa. Então, eu tenho uma fita inteira com nitrogênio leve e uma fita mista com nitrogênio leve pesado. Essa daqui, num segundo ciclo de replicação, ela vai formar só moléculas leves, já que ela vai se abrir e cada uma das fitas leves vai formar novas fitas leves. Já aqui, quando ela se abrir, eu vou ter uma fita azul, uma fita rosa. A fita azul, que tem nitrogênio pesado, ela vai receber nucleotídeos leves. E a fita rosa, que era de nitrogênio leve, ela vai receber também nucleotídeos leves. De forma que cada vez, percentualmente, eu tenho menos fitas mistas e mais fitas apenas de nitrogênio leve. Isso é a técnica que mostrou que a replicação do DNA é semi-conservativa. Vamos olhar mais um pouquinho aqui? Então, quais que seriam as possíveis previsões caso o modelo fosse conservativo? O que é um modelo conservativo? Um modelo em que uma fita parental de DNA, então uma fita molde original, né, quando ela sofre replicação, ela leva à formação de uma fita completamente nova, então uma dupla hélice, na verdade, completamente nova, e mantém as características, conserva as características da fita antiga. De forma que caso eu estivesse crescendo essa bactéria, então inicialmente apenas em nitrogênio pesado e depois passasse para um meio com nitrogênio leve, eu ia ter então metade das moléculas com nitrogênio completamente pesado, N15, N15, metade das moléculas com nitrogênio completamente leve. Se eu pensar que em uma segunda geração, essa molécula de DNA ela gera duas novas moléculas, ela teria também a conservação de uma molécula completamente pesada e uma nova molécula completamente leve. Essa, por sua vez, originaria duas moléculas completamente leves, porque ela se conservaria e a próxima seria feita apenas com nitrogênio leve, que era o que estava disponível no meio. Então eu teria sempre, em todas as gerações, a formação de uma fita completamente leve e uma fita completamente pesada. Nunca eu teria fitas intermediárias.
O nosso experimento mostrou que já na primeira rotação a gente teve a formação de fitas intermediárias. Logo, o modelo conservativo estava errado. Não poderia ser. O modelo dispersivo ele tinha uma maneira interessante de mostrar. O modelo dispersivo, então, ele dizia que após uma replicação dessa molécula parental, essa molécula original de DNA, quando eu tinha então apenas nucleotídeos com nitrogênio 14 disponíveis no meio, eu ia formar duas novas moléculas mistas, com segmentos de DNA parental, ou seja, pesado, e com segmentos de DNA leve, com N14. Como essas moléculas eram mistas, eu também ia ter uma banda mista no meu tubo de cloreto de césio. E isso, de fato, ocorreu, ok? Quando eu fiz essa centrifugação, quando o Meselson e Stahl, na verdade, fizeram essa centrifugação, eles viram que tinha uma banda mista, ok? Então o modelo dispersivo poderia estar correto. Só que em uma segunda geração do modelo dispersivo, o que aconteceria? Bom, eu teria a fragmentação dessas duas moléculas de DNA e cada uma delas originaria duas novas moléculas de DNA formadas por esses pequenos segmentos de molécula pesada que restaram aqui dessa molécula parental e uma quantidade ainda maior de segmentos leves, já que eu só tinha N14 disponível no meio, né, na forma de nucleotídeos. Isso geraria um conjunto de igual peso, né, de moléculas da segunda geração, mas mais leve do que a da geração anterior. Ok? Porque eu só tenho nitrogênio 14 disponível no meio, mas elas seriam homogêneas. A gente viu que o nosso experimento não mostrou isso. Na verdade, eu sempre mantinha, então, duas bandas. Um conjunto de bandas intermediárias e uma banda de nitrogênio completamente leve, por mais que eu mantesse várias e várias gerações. Isso só se adequava ao modelo semiconservativo. Então, no modelo semiconservativo, a molécula parental, que era só feita com nitrogênio pesado, após um ciclo de replicação, essa fita se abriria e cada uma das fitas parentais, né, dessa dupla hélice, iria ser usada como molde para incluir nucleotídeos que estavam disponíveis no meio. Lembram que só tinha N14 disponível no meio? Por isso que ela é toda amarelinha. Por quê? É a fita leve. Aí eu tenho, então, moléculas mistas. Tem a formação de uma banda mista, assim como a gente observaria para o modelo dispersivo. Mas em uma segunda geração, essas fitas, por sua vez, se abririam novamente. Essa fita azul serviria de molde para uma nova fita, construída em amarelo. Por quê? Porque eu só tenho N14 disponível no meio. E essa fita amarela serviria de molde para uma nova fita, que também seria amarela, já que eu só tenho N14 disponível no meio. A mesma coisa aconteceria para essa próxima fita, de forma que metade das fitas formadas seriam mistas, e metade das fitas formadas completamente novas com N14. Esse tipo de replicação a gente diz de semi-conservativa. Por quê? Uma fita é sempre conservada em cada ciclo de replicação. Então, a replicação do DNA de todos os organismos é semi-conservativa. Ok? Bactérias, eucariotos, a replicação é sempre semi-conservativa. Isso é uma característica fundamental da replicação do DNA. Ok. Mas o DNA não é igual em todos os organismos. Os genomas têm uma grande diversidade. Então, quando a gente estuda biologia celular, virologia, microbiologia, a gente vê a constituição genômica dos organismos. E a gente vê que, por exemplo, procariotos, aqui embaixo, eles têm genomas circulares. Então, procariotos, eles têm geralmente o genoma formado por um único cromossomo, que é circular. Então, eu tenho a dupla hélice do DNA, mas essa dupla hélice ela se sela em uma extremidade, de forma que eu tenha como se fosse um anel. Ok? Pensem assim, que eu pego dois barbantes, tranço eles, formando uma hélice, mas aí eu uno as pontas. Então, é circular. Logo, logicamente, ele também se compacta grandemente. Os próprios plasmídeos que estão presentes nas bactérias, eles também são de DNA circular, mas eles são bem pequenininhos. Se a gente já comparar com os eucariotos tendem a ter cromossomos lineares. Okay? Então é muito mais comum a gente observar em eucariotos cromossomos lineares. O cromossomo, né, que vai se tornar visível, né, na sua forma mais condensada apenas durante a divisão celular, ele é formado por quê? Bom, ele é formado por material genético, cromatina, DNA associado com proteínas.
estonas e não estonas. Então esse DNA, se a gente olhar aqui, ó, dele mais descondensado, ele vai se tornando cada vez mais condensado, vai se associando com proteínas estonas, que formam aqueles octâmeros, e vai se dobrando cada vez mais, super enovelando, até que consegue formar as cromátides que formam o cromossomo. O cromossomo é o estado de maior condensação da cromatina. Então, durante a intérfase, quando a célula não está se dividindo, ele está bem descondensadão, mas ele continua sendo uma molécula linear de DNA, ele não é circular. Um cromossomo desse, para vocês terem ideia, cada cromátide dele é apenas uma molécula de DNA, que se empacota do começo ao fim, ok? Mas isso não quer dizer que nas células eucarióticas eu não tenha DNA circulares. O genoma mitocondrial, por exemplo, o genoma dos cloroplastos, ele é circular. Estão vendo aqui, olha que interessante. São dupla hélices de DNA, mas elas formam um círculo, como eu falei para vocês, como ocorre nos plasmídeos e no próprio cromossomo bacteriano. E já nos vírus, eu tenho uma diversidade de materiais genéticos, que podem ser DNA, RNA, fita simples, fita dupla, circular ou linear. Então tem uma grande variedade de estruturas. Essa organização vai fazer diferença sobre a forma como essa replicação vai ocorrer, embora molecularmente os mecanismos sejam muito semelhantes. Se a gente pega os procariotos, como a gente já disse, eles têm DNA circular. Conseguem ter uma ideia nessa figura? Que eu tenho a dupla hélice, ok? Mas essa dupla hélice ela se sela, formando como se fosse um bambolê, um círculo. Eu tenho os plasmídeos, que são segmentos de DNA extracromossômico, que carregam informações relevantes, por exemplo, como a resistência a toxinas, ou mesmo produção de toxinas, resistência a metais, resistência a antibióticos, e o cromossomo da bactéria, que embora aqui apareça super enovelado, ele também, se eu esticasse ele seria como se fosse um grande bambolê. Ok? Então ele é um círculo, um anel completo. Ok? Como que eu vou replicar esse DNA que é circular? A gente já viu que a replicação do DNA ela é semi-conservativa. Então, ao fim do processo de replicação, eu vou ter a formação de duas moléculas, né? Então, na replicação, uma molécula gera duas. Cada molécula de DNA é formada por duas fitas, não é? Duas fitas complementares. Depois de eu replicar essa molécula, então, eu vou ter duas moléculas, cada uma formadas por duas fitas complementares. Como a replicação é semi-conservativa, eu sei que ao fim do processo, essas duas moléculas vão ser formadas cada uma por uma fita original ou parental e uma fita nova de DNA. Okay? De forma que em cada molécula eu vou ter duas fitas. Olha como que isso acontece em procariotos. Aqui eu estou pegando o cromossomo da bactéria. Esse cromossomo, então, já disse para vocês, ele é circular. Aqui ele aparece linearizado, ok, galera? Para a gente poder observar. Mas se eu olhar assim em detalhe, olhem aqui do lado, ó, ele é uma dupla hélice, tá? É uma dupla hélice e eu tenho duas fitas. Essa dupla hélice ela vai começar a se abrir em um ponto específico chamado origem de replicação. Essa origem de replicação é o ponto onde a replicação se inicia. E o interessante é que em procariotos eu tenho uma única origem de replicação, do cromossomo todo. Essa origem de replicação ela vai determinar então a abertura dessa dupla hélice de DNA. E vai começar a se formar o que a gente chama de bolha de replicação. Essa bolha de replicação, olha, ela vai se abrindo, é como se eu pegasse com a mão ali as duas fitas e começasse a puxar, sabe? Então ela vai se abrindo de forma que eu vou separando essas duas fitas parentais ou originais. Em vermelho aqui eu tenho sempre a representação da nova fita que está sendo sintetizada. E essa fita ela vai sendo sintetizada usando como molde cada uma das fitas parentais. Consegue entender isso? Que isso vai se abrindo, ok? E o vermelho vai preenchendo e usando como molde, ó, essa fita cinza. E esse daqui usa como molde essa fita cinza. Isso vai ocorrer, até que eu tenha a separação dessas duas fitas parentais de DNA. Cada uma delas agora possui uma fita recém-sintetizada. Ao fim do processo, eu tenho a resolução dessa estrutura, né, de replicação e eu formo então duas moléculas, me desculpem, de DNA resultantes, cada uma formada por uma fita parental em cinza e uma fita recém-sintetizada em vermelho. Essa figura aqui, em que as duas
moléculas de DNA estão se formando, né, cada uma com uma fita parental e com uma fita recém-sintetizada, parece a letra grega teta. Por isso que a gente fala que é a replicação teta do genoma circular de procariotos. E o interessante é que eu consigo observar isso, inclusive, em microscopia eletrônica de transmissão. Olhem aqui, ó, a bolha de replicação se abrindo na origem de replicação. Eu tenho essa estrutura que a gente fala que forma um Vzinho, que a gente vai chamar de forquilha, e ela vai se abrindo, ok? Olhem aqui, se abrindo, até que eu tenho a formação de 2 novos anéis. Cada um dos anéis é formado por 2 fitas de DNA. Ok? Embora aqui eu observe apenas uma, né? Mas cada um dos novos anéis é formado por 2 fitas de DNA. Se eu olhar em detalhe, eu consigo ver que eu tenho 2 fitas aqui, ok? Esse não é o único mecanismo geral, né? A gente fala de modo da replicação. Os plasmídios e os genomas circulares de alguns vírus, que são muito pequenininhos, eles replicam por um mecanismo que a gente chama de mecanismo do círculo rolante. É bem interessante, porque ó, a gente tem aqui uma molécula de um plasmídio, né? Por exemplo, o fator F de E. coli, que é o que permite que ela faça a conjugação, ele vai sofrer uma pequena ruptura. E essa pequena ruptura vai expor 2 extremidades. Uma extremidade 5' do DNA e uma extremidade 3'. Galera, isso vai ser extremamente importante. Se vocês não viram lá a nossa aula de estrutura do DNA, voltem lá, tá? Novos nucleotídeos vão ser sempre incluídos na extremidade 3'. Isso é uma regra, tá? Então a fita sempre vai crescer de 5 para 3'. Então esses novos nucleotídeos eles passam a ser inseridos nessa extremidade 3'. E ao tempo que eles são inseridos, eles vão empurrando essa extremidade 5'. Ok? Então eu vou rolando, como se fosse uma escada rolante, tá? Uma roldana. Estão vendo que essa parte vermelha recém-sintetizada ela vai aumentando, e quanto mais ela aumenta, mais ela expulsa esse segmento de fita simples. Esse segmento de fita simples vai sendo expulso até que essa fita nova chega ao final da origem de replicação, liberando essa fita simples e formando então uma fita nova composta por uma fita em cinza, que era parental, e uma fita em vermelho, que era recém-sintetizada. Essa fita simples, ela pode, por exemplo, formar novamente um segmento circular de DNA e servir de molde para uma nova síntese. Ok? Formando mais uma molécula mista, com uma fita parental e uma fita recém-sintetizada. Esse ciclo de círculo rolante ele pode ir se repetindo, de modo que eu faça a cópia de vários e vários plasmídios. É interessante que a bactéria ela consegue replicar os seus plasmídios independentemente de replicar o cromossomo. Isso é um mecanismo muito importante para que esse processo ocorra. Para tentar deixar isso daqui um pouquinho mais claro, a gente vai ver um vídeo lá no final que vai mostrar, na verdade, essa replicação teta, em detalhes para a gente, tá? A gente vai colocar um videozinho ali no final e acho que vai clarear um pouquinho para vocês. Em eucariotos, o mecanismo já é um pouco diferente. A gente sabe que os genomas de eucariotos eles são muito maiores. Então, o nosso genoma ele é muito mais complexo e muito maior que o genoma de procariotos. Nós temos, então, em todos os nossos cromossomos, cada cromossomo, quando não duplicado, ele é formado por apenas uma molécula de DNA. Quando ele está duplicado, com as 2 cromátides, ele é formado por 2 moléculas de DNA. Então, uma forma essa cromátide e uma forma essa cromátide. Mas eu não observo aqui a molécula de DNA. Essa figura é bem interessante porque ela mostra, olha, o DNA em dupla hélice. Esse DNA em dupla hélice ele tem 2 nanômetros de espessura. E ele vai se condensando e se supertorcendo. E ele vai formando segmentos cada vez mais grossos. Esses segmentos mais grossos, então, vão se enovelar em octâmeros de umas proteínas chamadas de histonas. É como se eu tivesse um carretel para que o barbante pudesse enrolar em volta. A fita de DNA dá 2,5 voltas em cada um desses octâmeros. E vai se prendendo, formando uma estrutura que lembra um colar de contas. Então parece que é um colar com várias pérolazinhas penduradas. Cada um desses nucleossomos tem 11 nanômetros. Já é muito mais espesso que essa fita, mas ele foi sendo super condensado. Esses octâmeros, por sua vez, que formam essas estruturas que a gente chama de nucleossomos, né, que é formada pelas histonas e o DNA, ele vai então se superenovelar novamente e formar segmentos cada vez mais grossos, mais espessos. E esse dobramento vai acontecendo
consecutivamente até que eu tenho fibras muito espessas de cromatina supercondensada, que vão se acumular e se adensar, formando a estrutura do cromossomo, ok? Que tem 1.400 nanômetros, por exemplo, de tamanho, né, de largura aqui. Importante a gente ver que os cromossomos de eucariotos, então, são lineares. Ele tem extremidades, tá? Então, ele tem duas extremidades. Não é circular. Algo que é circular não tem fim, né? Agora, quando é linear, ele tem duas extremidades. Isso vai mudar completamente a forma como vai acontecer essa replicação. A gente tem que lembrar, então, que por ser linear e muito grande, se eu tivesse apenas uma origem de replicação nos eucariotos, eu ia demorar muito tempo para fazer essa replicação. Então, eucariotos têm várias origens de replicação, ok? Vários pontos ao longo dos cromossomos em que o DNA vai se abrindo. Esse DNA vai se abrindo nesses pontos e as novas fitas em vermelho vão se formar em cada uma dessas bolhas de replicação. Isso vai se formando e vai abrindo, né, bidirecionalmente essas forquilhas de replicação. Olhem aqui, ó, estão vendo que ela está se abrindo? Ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, até que essas bolhas vão se encontrar. E eu tenho a fusão, então, ó, dessa bolha, por exemplo, com essa bolha, formando um grande segmento já replicado. Aqui vocês estão vendo, ó, a fusão dessa bolha com o segmento que se formou a partir dessa bolha de replicação. De forma que, ao fim do processo, eu vou ter um segmento inteiro que foi duplicado. E cada uma das fitas formadas, das moléculas lineares formadas, vai ser composta por uma fita parental em cinza e uma fita recém-sintetizada em vermelho. Ok? Então sempre vai ser semiconservativa. Isso são só modos nos quais a replicação semiconservativa pode acontecer. A gente fala de uma replicação linear, então de genoma linear em eucariotos. A gente tem a replicação em círculo rolante, que acontece em plasmídeos e genomas circulares de alguns vírus. E a gente tem a replicação teta, do genoma de procariotos. Vamos dar uma olhada num vídeo aqui? Aqui, ó. Então a gente tem essa replicação teta. Ela é bem interessante, ó. Esse videozinho ele vai mostrar para a gente um pouquinho como que acontece essa replicação. Então eu tenho aqui duas fitas de DNA complementar nesse genoma circular da bactéria. E tem uma única origem de replicação. Essa única origem de replicação é a partir da onde ocorre a síntese das novas fitas. Isso que está pontilhado em vermelho e em azul são as novas fitas de DNA que foram formadas, de forma que cada uma das moléculas é formada por uma fita antiga e uma fita nova. E elas são idênticas. Ok? Essa é a ideia, basicamente, da aula de hoje, galera. Se ficar alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo. Beleza? Valeu, ficamos por aqui.